Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Como você analisa se uma documentação leva a risco na venda do imóvel ou não? Meu último vídeo aqui no canal foi sobre certidão de matrícula atualizada ou matrícula atualizada, a diferença entre as duas. E no vídeo eu falei que eu não preciso necessariamente de uma certidão de matrícula atualizada para começar a pré-analisar a documentação. E tiveram alguns colegas que vieram nos comentários e falaram: mestre, eu não concordo com o senhor. Beleza, meu amigo. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo de complementação. Vou chocar mais ainda você, colega, porque, na verdade, eu não começo a analisar a documentação olhando a certidão. Existem questões ainda anteriores a essa que, para mim, tem muito mais valor. A documentação do imóvel, uma certidão atualizada, muitas vezes não dá para você enxergar a má-fé. E isso a gente não vê na certidão. É preciso que você tenha outros olhos. Cuidado! Com esse cuidado todo de querer uma certidão atualizada e falar para o cliente que você tem uma certidão atualizada na matrícula do imóvel e está tudo certinho, você pode estar coando um mosquito e engolindo um camelo. Aonde eu aprendi essa expertise documental que me faz analisar documentos mesmo sem olhar o documento, conversando com o proprietário. Nas milhares de captações de imóveis que eu fiz ao longo dos meus 24 anos, porque eu nunca deixei de pré-analisar um único imóvel que eu captei. Isso me trouxe um conhecimento prático, porque eu pré-analisando a documentação, eu comecei a detectar problemas. Eu comecei a dar solução aos problemas, comecei a ser útil ao proprietário. Eu comecei a perceber perfis de proprietários que geram mais problemas e outros que são mais tranquilos para que eu pudesse trabalhar. Nisso eu desenvolvi a minha teoria, que é uma teoria prática, análise subjetiva de risco, porque eu consigo perceber isso analisando padrões de proprietários, como que ele mora no imóvel, como que aquele imóvel foi adquirido, e através disso me permitir fazer uma análise documental mais tranquila, uma outra mais cuidadosa e outras que eu nem trabalho o imóvel, eu abro mão de trabalhar. Se você quiser ter um conhecimento documental, cara, vai na descrição do vídeo. Lá tem o Escola do Corretor de Imóveis, é o meu curso. Dentro do curso tem um módulo de documentação muito bom para você começar a se tornar um especialista. Nele você já vai começar a ter segurança para encontrar alguns problemas, a começar a dar solução, a ser útil ao proprietário, a ganhar autoridade com ele, a passar segurança ao cliente comprador. É muito importante para o corretor entender dessa parte documental. Sim, dentro do curso tem outros módulos, tem um módulo de avaliação, tem um módulo de negociação, de captação do imóvel com exclusividade, tem modelos de contrato, tem recibo de sinal lá para você, tem a parte de fechamento, tem o primeiro atendimento ao cliente comprador com foco na forma e condição de pagamento. Vai lá, vem comigo para a escola. Você que quer ser um corretor de imóveis usado diferenciado no mercado, eu te garanto, é o melhor conteúdo para você. Agora, se você quiser se tornar um fera mesmo na documentação, vem que eu tenho algo exclusivo para você na tua proporção, da tua vontade, da vontade que você tem de realmente dominar a parte documental de uma forma prática. A gente tem uma mentoria agora aqui, não só comigo e com mais outras duas pessoas, o meu sócio e mais uma advogada, que vai te passar todo o know-how necessário para você arrebentar nessa parte documental, ganhar dinheiro com ela, assessorando clientes, proprietários e passando segurança ao cliente comprador. Na descrição do vídeo também tem um link lá de um grupo chamado Os Guardiões. Vem comigo para o grupo, lá tenho dado algumas dicas extras para você. Se esse vídeo for legal para você, cara, me ajuda com o seu engajamento. A plataforma, quando vê que você assiste o vídeo e você não interage com ele, ela pensa que o vídeo não foi bom. Então, eu preciso disso daí. Curte, comenta, compartilha com a galera que está começando. E se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Galera, eu vou começar agora por uma história. Uma história de um prejuízo que eu evitei a uma cliente alguns anos atrás. Há quase 10 anos atrás, ou mais, há quase 10 anos atrás, aonde eu estava trabalhando o imóvel com parceria com um colega, o colega trouxe a captação, ele não fez a pré-análise
necessária, eu apresentei a cliente quis comprar, o filho da cliente era um escrevente, tá? Daqui já falei com ele isso, caramba, cara, naquela vez você falou que podia comprar, mas tinha um problema lá que ele não viu, hein? A cliente quis comprar o imóvel, eu tentei acertar, tiramos todas as certidões, a certidão de ônus reais, matrícula do imóvel, certidões pessoais, certidões do imóvel, estava tudo certinho. Só que a gente estava lidando ali com o estelionatário. Quem estava ali representando o proprietário não era o proprietário, era um falsário. E os olhos humanos na documentação não conseguem perceber. Só que eu vi algumas malícias ali. Então eu fui investigar e descobri que aquilo era arriscado. E no dia da escritura, quando eu pedi que o proprietário fosse pessoalmente, o representante falou, ele não vai poder ir. Eu peguei e cancelei a escritura. Lá no grupo, lá do grupo dos Guardiões, eu vou contar uns detalhes maiores que eu não quero contar aqui para vocês. Como eu descobri isso? Como é que eu sei que era um falsário? Porque há 1 ou 2 anos atrás, o Eric trouxe a certidão desse imóvel. Por coincidência, ele morava do lado e ele falou, pô Zé, fui indicado esse imóvel aqui. Quando ele me mostrou a documentação, eu falei assim, caraca, esse imóvel aqui foi o imóvel que eu evitei de vender para a mãe do escrevente. Aqui a retrovenda, aqui, ó, foi em 2007 ou 2008. Ou seja, alguém comprou aquele imóvel e a venda não teve que ser devolvida, porque quem estava vendendo não era o próprio proprietário. Galera, o maior risco de uma documentação de um imóvel não é um problema que você possa encontrar de um proprietário que tenha boa fé, mas sim a má fé, o estelionatário, a pessoa se passando por outro. E isso a ônus reais, a certidão de matrícula não vai mostrar. Você precisa estar atento. Eu já descobri outras vezes estar lidando com falsário e evitar trabalhar no imóvel. Então você precisa estar atento a isso, porque senão você acaba pensando que a documentação ela está perfeita, ok, mas se um falsário está a representar com uma identidade falsa, já era, meu amigo. Então você precisa ter esse cuidado. Isso você descobre conversando com o proprietário. Não é na certidão, não é na documentação, não é olhando o papel, mas é sentindo isso, conversando. Por isso que eu falo para vocês que eu começo a pré-analisar a documentação do imóvel, conversando com o proprietário. Nas primeiras falas com o proprietário, eu já percebo, opa, esse imóvel aqui, pelo que você está falando, está em inventário. Ah, o senhor está devendo o IPTU, tem que quitar. Ah, está faltando a verbação. Porque no início, eu nem mesmo peguei a documentação, mas eu consigo perceber isso na conversa com o proprietário. Hoje, o colega corretor chegou aqui na imobiliária com uma ônus reais de um imóvel e eu perguntei qual é o nome do proprietário. Ele falou, era o nome do proprietário que estava lá. Quantos anos esse proprietário tem? Eu falei para ele, cara, ele tem uns 30 ou 40 anos. Eu falei, opa, não é o mesmo daqui. Porque o daqui comprou o imóvel na planta e esse imóvel tem 70 anos pelo menos. Ou seja, provavelmente o Francisco que está aqui na documentação é o pai desse Francisco que você está vendendo. Então você pode perguntar a ele se o inventário ainda não foi feito. E dito e feito, isso é expertise. Muitos colegas corretores acabam entrando, pegam a ônus reais, olham, vê aquilo ali, está falando com o Francisco pensa que é aquele Francisco que está na documentação e entra pelo cano, meu amigo. Outra coisa, é muito comum quando você está falando com o proprietário, você chega para o proprietário, olha, eu queria a documentação e o proprietário, não, a documentação só com o meu advogado. Se o proprietário fala para você que a documentação está com o advogado, muito provavelmente essa documentação está com problema e muito provavelmente em inventário. Por que a documentação tem que estar com o advogado dele se esse imóvel não tem problema documental? Ou teve. Às vezes está com o advogado porque ele acabou de fazer o inventário. Tudo bem, mas você já fique atento a isso. É tiro e queda. O proprietário falou que está com o advogado, fica de olho. E aí foi dessa prática, cara, que eu fui analisando, criando essa análise subjetiva de risco com os proprietários. Então, quando eu chego para analisar a documentação do imóvel, primeiro eu vejo o proprietário.
Outro caso aqui, vou contar aqui. Há muitos anos atrás, nem fazia direito ainda, eu apresentei um imóvel para uma cliente, ela gostou do imóvel, quis comprar. Eu não tinha uma ônus reais atualizada. Naquela época, uma ônus reais aqui, ela levava 5 dias para sair. Eu queria fazer o sinal, eu propus o sinal e a advogada dela não concordou porque você não tem uma certidão atualizada para fazer o sinal. Para fazer. Eu falei assim, olha, falei para a cliente, você foi lá no imóvel comigo, você conheceu a proprietária. Ela é uma senhora, é professora do Estado, aposentada. Tu acha que ela não é mesmo a proprietária do imóvel? Tu acha que ela não é... Aqui ela consta como viúva, ela já é viúva, o imóvel pertence só a ela. E a cliente aceitou fazer o sinal mesmo contrariando a advogada. Detalhe, eu descobri que essa advogada tinha, anos atrás, empurrado para ela um imóvel com um documento com problema. Na verdade, ela chegou para mim e falou, Florencio, olha, eu comprei um imóvel lá no Leblon alguns anos atrás, está resolvendo a documentação. Quando eu resolver a documentação, vou querer vender ele, vou vender contigo. Ah, tá bom, mas tá inventário? Tá inventário. O inventário foi feito em cartório. Na época, a gente podia fazer escritura de cessão de direito hereditário no cartório. Ela falou assim, não, foi feito através de um instrumento particular. E aí eu estranhei. Eu peguei... eu falei assim, por que ela fez através de instrumento particular, se na época podia fazer em cartório? Olha a expertise, além de analisar o documento, novo, isso aí foi o quê? 2006, talvez, 2007, talvez eu estivesse começando a faculdade de Direito, e aí ela me mandou a documentação e eu fui entender. Por quê? Essa advogada fez a cliente comprar um imóvel de uma filha de uma senhora que era herdeira do imóvel, só que essa senhora era interditada. E aí o que ela fez? Ela representou, na verdade, vendeu o imóvel da mãe dela sem procuração, até porque procuração de pessoa interditada não tem validade. Ela era curadora, então ela não podia fazer no cartório. Eu falei assim, entendi. Porque, na verdade, a filha dela é curadora. Ela não tem poder para vender o imóvel. Ela tem poder para cuidar da mãe, não de vender o imóvel. Por isso, ela não foi para o cartório, porque escrevente nenhum faria a escritura. Olha só, a escrevente queria, a advogada queria impedir que ela comprasse um imóvel comigo, porque a ônus reais não estava atualizado. Mas empurrou para ela um imóvel com sério problema documental. Ela levou anos para ter esse imóvel no nome dela. O juiz percebeu que não houve má-fé da parte dela, que o dinheiro foi depositado na conta da senhora e conseguiu, através de alvarás de justiça, trazer o imóvel, adjudicar o imóvel para ela. Então você veja que a análise documental, ela não é só você analisar no papel. Gente, é muita coisa que tem na análise documental. E eu vejo alguns colegas corretores buscando, muitas vezes, aprender uma parte documental que ele não vai usar. Então, você não precisa querer aprender algo que você não vai usar. Você, na compra e venda de imóveis, você tem coisas específicas que você precisa usar. É isso daí que você precisa aprender, precisa dominar para você ganhar dinheiro. Tanto fazendo assessorias, prestando serviço de despachante, de documentação, e também ganhando autoridade com o proprietário, aumentando o seu comissionamento, porque você vai ser útil a esse proprietário na parte documental, e também passando segurança ao cliente comprador. Se você quer ter esse conhecimento, um conhecimento prático, eu não quero fazer você um teórico documental obeso, que você não consegue fazer nada. Muitas vezes você coloca medo, principalmente nos proprietários, tentando alertar esse proprietário de alguns problemas que são pequenos, mas aos seus olhos são gigantes. Diminui isso daí, meu amigo. A maioria dos problemas são fáceis de resolver. Não escuta muito o que muitos professores contam aí para vocês,
de botando medo nessa parte documental para você. Se você quer dominar essa parte documental, me chama no direct, vem comigo para a Escola do Corretor de Imóveis. Ali você já começa a se tornar um especialista documental. Se esse vídeo foi útil para você, cara, deixa seu like, comenta, compartilha com outros colegas, bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.